conflitos, angústias e a falta de paz. Fui fazer um exame de rotina, né? E o médico viu que tinha um cisto, né? E aí ele falou para mim fazer todo o tratamento, né? Porém, esse tratamento poderia funcionar ou não, né? Já tinha dito que eu não poderia ter filho também, mesmo com tratamento, né? E eu não aceitei, já vivia fazendo uso da fé nos domingos, né? Vinha na igreja nas quarta-feiras fazendo, né, o uso da fé. E com a graça de Deus eu fui fazer o exame de novo e fui curada. Sumiu? Sumiu. Tem mais nada? Não, senhor, até tive um filho depois. E ele disse que você não ia poder engravidar. Ele falou que eu não podia engravidar, que até poderia ir para uma cirurgia, mas não precisou nem para cirurgia. Milagre aconteceu, Milagre né? aconteceu. Provas infalíveis, Amém, né? bispo. Graças a Deus, bem forte para Jesus. Aqui, famílias encontram a verdadeira paz e alcançam a transformação. Esse aqui é o Noah, é meu neto. Deus permitiu Noah viver. Ele nasceu prematuro. O médico não dava vida para o Noah. O Noah cheio de aparelho na UTI. Eu cheguei a ver o Noah. Quando eu fui ver, eu pedi Deus forças para mim. Me joguei, eu disse, Senhor, eu fiquei apavorada, bicho. Noah nasceu um bicho, todo desfigurado, tá? E o médico não dava. E eu aqui na fé, na gota do milagre, todo domingo, botava água, chegava em casa, água em cima do nome do Noah. O caso do Noah está fora. E o médico passou a martelada, o médico falou, não era. Isso aí foi um milagre de Deus, porque esse menino não era para sobreviver. E hoje está aqui o Noah, vai fazer 7 meses, é a coisa mais linda. Sorri, tudo. Tá aqui o Noah, é a coisa mais linda o Noah. Graças a Deus. Para quem não ia sobreviver... Tá aí. Já é um vencedor. Já é um vencedor. E foi aqui, ó, na luta, eu pedindo, eu vinha todo domingo. Não faltei um domingo da gota do milagre. Estou aqui todo domingo, 7 horas, 9h30, estou aqui. Amém. Mas aqui, ó. Graças a Deus. Deus. Que tal o Noah? Tá ligado. Deus abençoe. Bem forte para Jesus. Eu tive que abrir mão do meu orgulho, porque eu tinha uma vida assim de aparência. Eu achava que tinha o Espírito Santo e eu não tinha. E aí eu ficava numa busca de falar para as pessoas, eu tenho o Espírito Santo, quando eu não tinha. Então o próprio Espírito Santo um dia me revelou, olha, eu não tô em você. Então eu falei assim, não, eu não posso viver desse jeito. Então foi a hora que eu decidi me batizar nas águas. Essa semana, o Bispo Macedo, logo na segunda-feira de manhã, eu já estava escutando ele pela manhã, e ele falou que ele ia fazer um propósito com quem queria receber o Espírito Santo. E esse propósito era para as pessoas ficar de jejum da meia-noite até o meio-dia, no caso de jejum sem comer. E também era para fazer um jejum de Daniel, falando que se separando das informações desse mundo para só ter as informações de Deus, né, na nossa vida. E foi o que eu fiz. Foi questão assim de um pastor falar, do bispo falar, receba o Espírito Santo. E na hora que ele falou isso para mim, foi quando o Espírito Santo desceu na minha vida. E eu tive a certeza porque tudo aquilo que eu estava sentindo por dentro, tudo aquilo que eu estava passando, todos aqueles problemas, aquela fraqueza, tudo sumiu. E foi quando ele me deu a certeza, ó, eu tô com você, vai dar tudo certo, e veio uma força muito grande. E eu só tinha como agradecer, não tinha como ser diferente. E foi isso que me aconteceu essa manhã, foi um grande milagre. Participe neste domingo, às 9h30 da manhã. E milagre é a especialidade de Deus. Ele faz. Basta que o ser humano o busque. Você está acompanhando o seu programa Problemas e Soluções e você viu um pouquinho do muito que acontece nas concentrações de fé e milagres que nós realizamos na Universal em Santa Catarina, no Brasil e no mundo afora. Todos os domingos nós realizamos ministrações de fé que vão da saúde à vida espiritual. Você acompanhou nessa matéria testemunhos diversos de pessoas que estão tendo experiências com o poder de Deus e, acima de tudo, com o Espírito Santo. E se você está precisando de ajuda, se você não tem tido paz, se você não consegue encontrar prazer, alegria, realização em nada do que faz,
Os problemas estão se amontoando e você está desesperado, sem saber o que fazer. Entre em contato conosco agora através do 11 3573 3500 pelo WhatsApp, ou você pode ligar para o 3216 6162, 3216 6162, e também tem aí o acesso ao pastoronline.com. Pastor Pablo, as pessoas estão entrando em contato com a nossa central de atendimentos, recebendo orientação, recebendo ajuda espiritual, o norte que elas precisam para saber o que fazer e superar. É verdade, bispo, temos pastores agora prontos para poder ajudar você que não aguenta mais carregar tanto problema. A exemplo da Giovana, que pede oração pelo seu casamento porque o marido é viciado e através do vício tem atrapalhado o seu casamento. A Rosângela, ela pede para incluir o nome das suas filhas, Paula e Pamela, na oração. Você pode também enviar o seu nome ou ligar que nós iremos te ajudar. Tá certo, então, Pastor Pablo. Pastor Pablo está recebendo suas mensagens agora em tempo real. Estamos trabalhando para mostrar a você o caminho que você deve seguir a fim de mudar a história da sua vida. Nós estamos falando a respeito da oração por todas as mães, que vai acontecer neste domingo, dia 11 de maio, em todos os templos da Universal, Dia das Mães. E eu quero falar com você, mãe aflita. Você que está aflita por conta do que está acontecendo com seus filhos, problemas no casamento, problemas com outros membros da sua família. Ou você que tem uma mãe que sofre com depressão. Sua mãe é depressiva, sua mãe está enferma, sua mãe está passando por problemas sérios no casamento. Você, como filho, como filha, diz: como eu posso ajudar minha mãe? E você que conhece uma mãe que está sofrendo. Neste domingo, Dia das Mães, nós estaremos reunindo-nos aqui no Templo Maior, na Catedral da Fé, na Mauro Ramos, 1310, especialmente às 9h30 da manhã, na concentração de Fé e Milagres, para determinar a bênção da família. Sim, que a palavra de Deus se cumpra, que haja salvação na sua casa, haja paz, saúde, libertação espiritual, reconciliação. Você sabe que talvez você seja essa pessoa, perdeu um filho recentemente. E Dia das Mães para você é um dia muito difícil, porque você está de luto. Como comemorar, como celebrar se você já não tem mais seu filho, sua filha com você? Ou de repente seu filho está preso e você precisa encontrar forças para lutar e vencer esse momento difícil que você está passando. Só Deus, só Ele pode fazer isso. Portanto, neste domingo, uma oração especial por todas as mães. E você que é homem, convide as mulheres da sua família que são mães, inclusive as grávidas, porque já são mães, estão apenas esperando o nascimento do filho. Nós vamos orar e determinar que Deus venha dar paz, que Deus venha dar direção, que o Espírito de Deus venha estar sobre todas as mães, para guiar, para orientar, para ajudá-las. Faça isso neste domingo em uma igreja universal do Reino de Deus. Se você está em Florianópolis, participe conosco aqui na Catedral da Fé, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todos os templos da Universal, nós estaremos realizando este propósito de fé. Basta que você acesse agora universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão com o Bispo Macedo, o Bispo Renato Cardoso, o Bispo Adilson, o Bispo Jadson Santos. E em todos os templos da Universal você terá a oportunidade de receber de Deus a direção para a sua vida. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma igreja universal mais perto de você. Você vai agora acompanhar a história de um casal que enfrentou muitos problemas em sua vida amorosa, como solteiros, mas vieram à terapia do amor, se curaram, se trataram, resolveram suas questões internas e Deus fez com que eles se encontrassem na caminhada do amor. E eles vão contar a história magnífica de transformação de vida e como hoje estão. Porque hoje é quinta-feira e é dia da terapia do amor. Eu cheguei na igreja no final de 2022, devido a uma decepção amorosa. Eu já conhecia a igreja, meus pais frequentam a igreja, né?
Eu frequentei da minha infância até por volta dos meus 23 anos e eu acabei me desviando e fiquei 4 anos afastado. Nesses 4 anos eu conheci alguém que eu achei que poderia ser uma esposa, alguém que eu achei que teria um relacionamento duradouro, né? E acabou que não se concretizou e eu acabei ficando muito mal, muito triste, assim, com um quadro assim, com alguns sintomas de depressão, né? Uma tristeza muito grande. Foi nessa situação que eu voltei para a igreja. Eu comecei primeiramente, né, a frequentar os domingos e logo eu já descobri da terapia, né? Como a vida sentimental foi o que me trouxe, era algo que me doía bastante, então eu comecei a frequentar a terapia do amor, né? Até na época tinha um propósito muito interessante, que me ajudou bastante, que era a construção do eu, que era como eu estava destruído. Eu não tinha autoestima nenhuma. Eu achava que eu não ia dar certo com ninguém, que não tinha esperança para mim, que eu nunca ia ser feliz no amor. Desde os meus 14 anos, eu apresentava sintomas de depressão, né? Eu tive uma infância ali aparentemente normal, mas dentro de mim eu sabia que existia alguma coisa de errado. Eu já via uma diferença entre mim e minhas colegas, né? Quando eu entrei ali na minha juventude, ali saindo da adolescência, eu entrei num relacionamento. Foi o meu primeiro relacionamento. E ali foi um relacionamento que eu sofri muito por uma questão de ter muitos traumas, né? Eu sofri diversas traições, eu sofri abusos psicológicos, né? E com isso eu acreditava que aquilo era o normal, que aquilo era o que seria normal nos relacionamentos. Então eu carreguei aquilo por muito tempo e com isso, mesmo depois do fim do relacionamento, eu carreguei esse trauma da traição, do medo de ser traída. Eu me tornei uma pessoa muito ferida. Então a minha primeira referência de relacionamento, eu já vim carregando esse trauma, né? Não deu certo esse relacionamento e sempre que eu tentava entrar num relacionamento, ele acabava e era sempre os mesmos motivos. Era muito ciúme, muita desconfiança, né? Quando não era de uma parte, era da outra parte, né? Então eu sofri muito com isso. Então eu me feri muito, né? Até que chegou num período que eu tive o meu último relacionamento, né? E ele chegou ao fim. Foi um namoro de 2 anos e meio. E quando esse relacionamento chegou ao fim, eu senti que o meu mundo caiu. Eu enxergava naquela pessoa a minha esperança de ser feliz, a minha esperança de ter uma família, de construir uma família. Então, quando aquele relacionamento acabou, eu me frustrei muito, era muita dor que eu carregava, né? Então, eu passei muitos meses, aquela depressão, ela veio em dobro, né? Eu tinha muita dificuldade para dormir, né? Eu chorava muito, eu não conseguia me concentrar para trabalhar, eu não conseguia socializar com as pessoas, eu tentava preencher com outras amizades, eu vou sair para fazer alguma coisa aqui, outra ali, mas nada resolvia, porque era um buraco muito grande que tinha dentro de mim, era uma dor muito grande, né? Eu já tinha feito vários tipos de terapia, psicóloga, psicanalista, para tentar resolver o meu problema, daquele vazio que eu entendi que não era só por causa do fim do relacionamento, mas sim desde a minha infância, né? E foi quando eu cheguei e falei para minha mãe, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. E no final eu já não queria mais o relacionamento, eu não queria mais aquela vida que eu levava. Porque no começo eu pensei que era isso, ele foi embora e a minha felicidade foi junto. Mas na realidade, eu não era feliz sozinha, comigo. Eu não era bem resolvida interiormente. E foi quando eu falei pra minha mãe, eu preciso de ajuda. E foi onde ela falou, então vai até a igreja e busque a Deus. E indo às palestras, frequentando a terapia, eu aprendi a me valorizar, a ver que eu tinha valor e que sim, eu poderia ser feliz na vida sentimental. Como eu cheguei devido a uma decepção amorosa, né, a vida sentimental me pegava muito, me doía muito, eu tentei levar as duas coisas junto, tanto a vida sentimental quanto a espiritual. E obviamente isso não deu muito certo. Eu acabava me decepcionando nas duas áreas, né? E daí chegou um momento que eu decidi, não, eu vou fazer o que é o certo, né? Priorizar aquilo que é mais importante, que é o Espírito Santo. E quando eu tomei essa decisão, que eu priorizei de verdade o Espírito Santo, não demorou muito, demorou alguns meses, 4, 5 meses, até que eu recebesse o Espírito Santo.
E a partir dali eu já sabia que, né, Deus ia acrescentar. Eu coloquei como prioridade buscar a Deus, conhecer o verdadeiro amor, porque eu não queria mais pessoas para preencher aquele vazio que existia dentro de mim. Eu queria buscar, de fato, o autor do amor, que era Deus, né? E foi onde eu comecei a ir, comecei a me envolver cada vez mais, e até que eu recebi o Espírito Santo. E eu me tornei uma pessoa completa, uma pessoa cheia, mesmo sem ter ninguém ao lado, mesmo sem ter nenhum relacionamento. Um projeto muito legal do terapia que me ajudou bastante no começo foi a Hora do Solteiro, que pregava muito sobre a pessoa se valorizar, né? Se dar o valor. E isso me ajudou demais porque era justamente o ponto que me feria mais, né? Que eu não via valor em mim mesmo. Quando chegou, né? Ano passado, na caminhada do amor do ano passado, né? Veio a oportunidade de, quem sabe, conhecer alguém, né? A princípio eu nem iria vir. O meu irmão comprou as camisetas e me deu uma e falou, não, agora tu vai comigo. E eu peguei e vim com ele e Deus me honrou. E foi aqui nesse parque, na última caminhada do amor, que eu conheci o Lucas. A gente se conheceu, a gente respondeu os questionários e eu já frequentava as palestras da terapia e eu convidei ela para ir comigo. E foi onde nós iniciamos um namoro e desde então sempre estamos frequentando a terapia do amor. E com ela a gente aprendeu a se valorizar e aprendeu a como se portar dentro de um relacionamento, recebendo a direção que vem de Deus. E hoje, já casado, nós somos um só. Graças a Deus, nosso relacionamento é muito abençoado. Tudo que nós vivemos no nosso casamento é reflexo de tudo aquilo que nós aprendemos na terapia. A se respeitar, a saber lidar com as diferenças, né? A terapia do amor tem sido fundamental no nosso relacionamento, né? Desde o nosso namoro, nosso noivado e principalmente agora no nosso casamento, né? Ela nos dá ferramentas, né, de convivência, porque nós somos duas pessoas diferentes, né? E com pensamentos diferentes. A gente vai se ajustando, né? E a terapia tem sido primordial nesse quesito. E nós que viemos de um passado que nos trouxe muita dor, hoje vivemos um relacionamento muito feliz e muito abençoado. Já tentou consertar algo com a ferramenta errada? O resultado é claro que não vai funcionar. Você vai ter que usar muito mais força e tempo que o necessário. No amor, não é diferente. Quando usamos as ferramentas erradas, os problemas só aumentam. Fugir, forçar a barra, achar que o amor sozinho resolve tudo. Essas são algumas das ferramentas erradas que as pessoas mais tentam usar hoje em dia, mesmo sabendo que não vai adiantar nada. Está na hora de trocar essas ferramentas por soluções que realmente funcionam. Aprenda as ferramentas do amor inteligente, uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro Florianópolis. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou envie a sua dúvida para o nosso SOS Relacionamento 11 3573 3573. Ferramentas do amor inteligente, porque um bom relacionamento começa com as ferramentas certas. Você pode sim aprender o amor inteligente. Tanto Lucas quanto a Jennifer aprenderam, estão aplicando o que têm recebido aqui na Terapia do Amor e estão colhendo os frutos. Isso não é fruto do acaso, isso não é obra do acaso. Eles estão trabalhando, estão se aplicando e estão vendo o resultado. Essa é a proposta da Terapia do Amor. E você que está sofrendo na sua vida amorosa, você que vem carregando, colecionando fracassos amorosos, já foram vários relacionamentos, e você hoje de repente está aí desacreditada ou desacreditado do amor, pensando que essa coisa de
Felicidade a dois não existe. Você só encontra isso nos filmes de romance. Nós provamos aí para você. A história do Lucas e a Jennifer mostra isso. Mas cada um teve que se curar primeiro. Ambos tinham depressão. Ela trazia a dor de decepções passadas. Ele também. Estavam buscando em pessoas a felicidade que só poderiam encontrar no autor do amor. Quando finalmente entenderam o que precisavam, inclusive a Jennifer chegou a falar, eu busquei a ajuda da minha mãe, eu fui até minha mãe me trouxe então a fé. Veja a importância da mãe lutar por seus filhos, né? Hoje a Jennifer é o que é fruto da fé de sua mãe que orava por ela, que buscava. Estão aí abençoados, se casaram, realizaram o sonho de construir um lar. E pastor Pablo, essa pessoa que está nos acompanhando agora, que está passando por um momento difícil no seu relacionamento, de repente o casamento vai mal, o namoro está indo mal, o noivado está ameaçado, essa pessoa que está sozinha, solitária, depressiva, por conta de dor no coração, hoje é o dia dela se curar, aprendendo, através das ferramentas do amor inteligente, como agir para vencer e superar. Talvez você se encontre como a Jennifer no passado. Ela teve vários relacionamentos que deram errado, mas na terapia do amor, ela aprendeu o que fazer para ter um relacionamento que dê certo e abençoado. Portanto, ainda hoje você pode estar conosco e aprender um pouco mais sobre as ferramentas do amor inteligente. Durante todo o dia nós estamos trabalhando para isso, né? Cada um de nós com as suas respectivas esposas, atendendo, orando, orientando. Eu vou estar às 7h30 da noite com a Márcia na Terapia do Amor, na palestra para casais e solteiros que querem aprender o amor inteligente. Mas você tem os horários também aparecendo na sua TV que você pode participar. Pastor Pablo com a sua esposa, Pastor Renato com a sua esposa. Nós estamos trabalhando para ajudar você a encontrar a verdadeira felicidade em Deus. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, entrada, estacionamento gratuitos, você não paga absolutamente nada. Mas não é só aqui. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo, hoje é dia da Terapia do Amor. Acesse universal.org/localizar e você vai encontrar a Universal mais perto de você. Vamos agora a uma matéria que fala mais a respeito da Terapia do Amor, o que acontece às quintas-feiras na Universal. O individualismo em um casamento pode resultar em distanciamento, dúvidas e até separação. Nós éramos pessoas muito individualistas, nós estávamos juntos, mas ele tinha muito mais tempo com os amigos, né? Outras pessoas, eu também com as minhas amigas, com a minha família, era meio que separado. E sem perceber, a gente foi se separando mesmo, a gente foi se distanciando. E a gente começou a ter sérios problemas. E a gente começou a pensar de verdade em separar, em separação. Eu já tinha percebido que tinha alguma coisa errada no relacionamento, eu já vinha buscando informações na internet, então eu já tinha ciência da terapia do amor, já tinha visto alguns vídeos. Mas no dia que eu peguei as conversas, eu fui lá olhando e falei assim, não vai ter nada. E aí eu achei, eram flertes, não era nada muito feio, mas para mim o mundo acabou. A Terapia do Amor oferece as ferramentas certas para casais e solteiros serem felizes na vida amorosa. E ele já tinha começado a ver os vídeos da Terapia do Amor, da Escola do Amor, né? E aí ele falou, vamos, você topa tentar? Eu, muito a contragosto, vou ser sincera, que muito a contragosto, falei, tudo bem, vamos, né? E eu não imaginava que a mudança seria tamanha, assim. Hoje eu posso dizer que eu sou outra pessoa. O nosso casamento, o nosso relacionamento é outro. A gente conversa muito mais, a gente dialoga muito mais. Hoje é só carinho, né? Hoje é onde tinha individualidade, tem união. Nós estamos muito mais carinhosos um com o outro. Aprendemos a tratar o outro como VIP, né? Então eu procuro agradar ela, fazer as vontades dela, ela fazer as minhas. Se preocupar com como deixar o outro bem.
Na verdade, eu voltei para a terapia do amor há algum tempo, né? Por conta de feridas do passado, né? Para curar as feridas do passado, foi um processo. Então, desde então, eu venho quebrando essas barreiras dentro de mim. A terapia do amor tem me ajudado nos meus relacionamentos, né? No meu dia a dia. Tem me ajudado em todas as áreas da minha vida. Somos casados há 20 anos, moramos na China, acompanhamos a terapia do amor online e estamos aqui pela primeira vez. Tem nos ajudado muito, o livro principalmente, com as dicas dos professores, o nosso relacionamento mudou muito. Melhorou em todos os aspectos. Viajamos muito e fizemos questão de estar aqui hoje na terapia do amor. A terapia do amor é uma base para nosso relacionamento. O segredo para a terapia funcionar: vir de mente aberta, né? Com o coração aberto, ouvir tudo que puder, não ficar pensando que o que está sendo falado é para o outro, né? É para mim, e tentar colocar em prática. A terapia do amor faz parte do sucesso do nosso relacionamento. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, a entrada, o estacionamento e escola bíblica para seus filhos são gratuitos. A terapia do amor rompendo fronteiras. O casal assiste diretamente da China e vieram ao Templo de Salomão para participar presencialmente. Tá vendo? Você pode mudar a história da sua vida. Basta um passo de fé. Hoje você tem essa oportunidade. A partir das 7h30 da noite estaremos dando início à palestra para casais e solteiros inteligentes que querem aprender com as ferramentas do amor. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, ou em uma igreja universal do Reino de Deus mais perto de você. Agora é momento de oração. Vem o Bispo Sérgio Mota, guardião da família, orando por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. É o que nós temos pedido, para que a tua vontade seja feita, que é a vontade, meu Pai, de curar, de libertar, porque o Senhor disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então seja livre, você que nos assiste, desta dor, desta enfermidade, livre desta depressão, livre desse pensamento de suicida, de dar cabo da própria vida. Toda essa angústia, que haja refrigério na alma, na autoridade, no poder que há em nome de Jesus, eu determino que venha até a sua vida o reino de Deus, o reino de paz, de saúde, que haja prosperidade, é o que eu determino na autoridade do nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde hoje, amanhã e para todo sempre. Guardião da Sagrada Família, sempre em oração. Tá ligado, Bispo Sérgio? Deus abençoe o senhor também, a sua família, e nós estamos chegando à conclusão da nossa participação e eu quero deixar mais uma vez esse recado para você que deseja resolver o seu maior problema. O seu maior problema não está do lado de fora, está dentro de você, esse vazio da sua alma. Nós estamos vivendo os 50 dias rumo ao Pentecoste. E nesse domingo será o terceiro domingo nessa fé. Estaremos abençoando as mães, orando por todas as mães, mas também teremos o momento da busca ao Espírito Santo. Ele que foi enviado pelo próprio Deus, a fim de habitar em você e fazer com que a sua vida tenha sentido de verdade. Neste domingo, 11 de maio, esteja conosco em uma de nossas igrejas universal do Reino de Deus. Se você quiser, participe aqui na Catedral da Fé. Mauro Ramos, 1310, no centro. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.